Após Yashazaru quase matar Andou, o gigante foi levado por uma unidade especial para ser tratado. Bak ficou sozinho nas montanhas de Hida. Uma fera capaz de matar ursos facilmente o observava de longe. O medo e a insegurança estavam mais presentes do que nunca quando a fera iria atacar, mas a verdade é que dentro da sua caverna o animal aguardava. Ele se alimentava de morcegos, ia para dentro e os ossos de seus ancestrais nos era mostrado. Ele decidia repousar próximo dos seus ancestrais, só que de repente ele sentia uma intenção. Yasha saía para fora, parava no pico da montanha e soltava um rugido. O som espalhava pelas montanhas até que chegava na casa onde Bak estava. Lá o jovem garoto se alimentava, sua intenção era se fortalecer. Ele percebia o rugido da fera, era como um grito de guerra, então ele começava a se alimentar mais ainda. Ele precisava de nutrientes para se fortalecer e crescer. Quando ele comia todo o alimento da panela, ele repousava e pensava: aqui tem muita comida estocada, tem quilos de sal, eu vou me alimentar disso tudo e me fortalecer. Assim, galera, ele pegava no sono, mas ao amanhecer ele já treinava. Seu objetivo era a vingança. Com pedras pesadas, ele subia a montanha correndo. Mesmo com o solo irregular, ele forçava a ir rápido. No começo, Bak tinha dificuldade, porém, com o passar da subida, ele começava a avançar metros com destreza. Suas pernas começavam a se fortalecer ao máximo, e ele se lembrava de Yujiro Hama dizendo: quando você treinar e levar seu corpo ao limite, você chegará numa parede que irá tentar te impedir de continuar. Ela dirá para você que continuar dali em diante é perigoso, mas a verdade é que esse limite é mental. Tal sinal é ativado quando a dor é demais, então seu corpo já quer parar, mas a verdade é que o corpo humano não é algo tão frágil assim. Quando esse sinal atinge seu corpo, cabe a você decidir se vai ignorá-lo ou não. Se ignorar, a sua mente fará algo incrível e a dor cessará. Mas não é como se ela fosse desaparecer de fato. A dor será substituída por uma sensação de prazer. Seu cérebro irá liberar endorfina, a droga mais poderosa que existe. Ela é 1000 vezes mais forte do que a própria morfina. Quem for capaz de liberar tal droga através do seu cérebro vai se tornar muito mais forte. Poderão fazer coisas mesmo se a morte vier te visitar. Dizem que os melhores atletas do mundo podem controlar livremente essa liberação. Então tente isso, Bak. A cena voltava para o garoto subindo a montanha e seu objetivo era fazer seu cérebro superar a dor e conquistar a endorfina. Até que de repente, galera, ele sentia algo, sua vista ficava embaçada e era como se um líquido escorresse através do seu cérebro. Bak finalmente liberava o hormônio da endorfina e a dor desaparecia. Ele continuava correndo, o dia passava e ele não parava de treinar. Mesmo golpeando estruturas rígidas, a dor não estava mais lá, era prazer, e cada vez mais e mais seu cérebro dava endorfina. Então Bak não parava, ele escalava uma árvore gigante e quando o cansaço chegava a outro patamar, novamente ele forçava outra liberação de endorfina. E assim ele continuou, forçando seu corpo cada vez mais para atravessar as paredes que o limitavam. E de liberação em liberação de endorfina, aquele dia chegou ao fim. Na hora do repouso, seu objetivo era nutrir seu corpo com ótimas fontes de nutrientes ao máximo, altas quantidades de comida e muito descanso. Até que finalmente, galera, 3 meses se passaram. O corpo de Bak tinha atingido um novo patamar nesse período, então ele decidia se colocar à prova num último teste. Ele parava num penhasco e se lembrava do seu pai, e em seguida de suas palavras: se você quer se tornar um lutador de verdade, terá que fazer algo que ninguém quer fazer. Bak começava a suar frio porque seu próximo desafio seria aquele penhasco, e ele continuava a lembrar das palavras de seu pai. Mesmo que você esteja prestes a morrer, eu não pegarei leve. Acha que consegue lidar com isso? E se eu te acertar com toda a minha força nesse momento? O jovem Bak tremia e dizia que morreria imediatamente. Yujiro falava que se ele iria morrer imediatamente, então não teria problema, ele sequer sentiria dor. Ele disparava seu golpe no seu jovem filho e antes de tocar,
Bak, que ainda era uma criança, se lembrava de todos os seus momentos de fragilidade. Quando ele era um bebê, quando ele aprendia a lutar, quando ele chorou e etc. Quando o golpe iria acertar, galera, o ogro parava. A pressão do vento empurrava Bak para trás e Yujiro falava: "O que achou de ver seus 6 anos de idade passando diante dos seus olhos? É assim a sensação de estar prestes a morrer. Você verá sua vida passando diante dos seus olhos. É a morte te mostrando o que você fez antes dela te levar. Essa sensação de enfrentá-la, você não irá encontrar treinando normalmente numa academia. Você irá se fortalecer batendo de frente com a morte. Você deve ser capaz de controlá-la, achar a força que tem escondida no seu interior. Quando a morte está prestes a te atingir, sua concentração atinge um patamar completamente diferente." A cena voltava para o presente, onde Bak olhava para o abismo, ele engolia seco e concluía: "Se eu pular daqui, eu vou morrer." Para enfrentar seu medo, galera, ele corria até uma árvore e começava a bater sua cabeça sem parar. Ele se lembrava de seus momentos de fragilidade, lembrava do momento em que Andou pediu sua ajuda e ele não pôde fazer nada. Ele olhava para o abismo novamente, saía correndo, se virava de costas e se jogava. Enquanto ele caía, ele pensava: "Muito bem, eu consegui." Quando sua cabeça, galera, estava prestes a colidir com uma rocha, ele tinha reação para se esquivar. Quando seu pescoço iria colidir com uma raiz de uma árvore, ele se esquivava. E assim ele foi burlando cada dano que iria tomar ao pular do penhasco, até que ele chegava ao fim, e a água era seu destino. Ele se levantava e concluía: "Eu posso vencer essa luta." Bak estava prestes a enfrentar o monstro que reinava nas montanhas de Hida. A cena cortava para a noite, onde Yashazaru sentia algo vindo de fora da sua caverna. Era Bak, que repousava com uma fogueira o aguardando. A fera começava a sair e o garoto percebia. Ele olhava calmamente até que num momento Yasha percebia que Bak havia feito uma prisão de fogo, onde ninguém poderia sair daquele circo. Do nada, galera, Bak saltava aproveitando a fera distraída e atacava. Seu primeiro movimento era mirar bem no olho de Yashazaru, que era perfurado. Em seguida, um gancho no queixo, uma cabeçada, cotoveladas no rosto e pisões. Quando ele terminava, ele chutava e se impulsionava para trás para pegar distância. Bak parava em pé e pensava: ele deveria ter caído com esses golpes. Ele via o animal enfiando o dedo no seu olho afundado, o pegando e devorando. Bak ficava assustado com aquela selvageria, e de repente o animal soltava um rugido assustador. Yashazaru encurtava agarrando Bak com as pernas e golpeava com seus punhos. O garoto se jogava de costas no chão e Yasha batia de cabeça no solo. Ele girava se reposicionando e parava em pé. Em seguida, ele voltava a avançar. Ele chegava girando, abria sua boca e mordia. Bak se esquivava, mas aqueles ataques continuavam chegando sem parar, enquanto ele estava no ar. Até que num momento, suas patas acertavam. A cabeça de Bak era cortada na hora. Em seguida, a fera agarrava ele e mordia o ombro. Bak respondia na mesma hora, chutando as partes íntimas da fera, que soltava a mordida e de repente Bak repetia os chutes. Ele era jogado para muito alto, passava a altura de uma árvore e quando começava a cair, ele se segurava num galho e caía em pé. Ele não seria derrotado facilmente. Bak via o animal com dor naquela região e pensava: então isso funcionou. Quer dizer que o corpo dele e de um ser humano são parecidos, então os pontos vitais devem ser os mesmos. Ele traçava uma linha mediana no corpo da fera e avançava. Ele disparava uma sequência em todas as regiões vitais da linha, repetia um chute na parte íntima e finalizava com uma joelhada na cara. Na hora, Yasha respondia com sua garra. Bak conseguia se esquivar, porém a unha da fera havia resvalado nele e um corte surgia. Yasha tentava agarrá-lo, mas Bak se esquivava. Yasha ia para trás, porém seu golpe era evitado mais uma vez. Ele dava de cara com sua caverna, que tremia com o impacto daquela pancada, mas mesmo acertando de cabeça na caverna, galera, ele parava em pé como se não fosse nada. Bak ficava impressionado e falava:
Que coisa assustadora! Do que esse bicho é feito? Ele não tomou dano mesmo depois da minha sequência e se batendo na caverna? Analisando seu corpo, ele é protegido por seus músculos anormais. Então eu vou precisar de algo muito mais forte que aqueles golpes para atravessar a resistência desses músculos. Ele jogava seu corpo para trás e continuava dizendo: o problema desse estilo é que eu não poderei contra-atacar se ele resistir. É um golpe que muitos julgariam como errado. Ele jogava, galera, um swing com força total, sem postura alguma, lembrando muito o Hanayama. Seu objetivo era jogar um golpe desprovido de técnica. O nariz do animal sangrava e Baki repetia. Ele apostava em força contra aquela fera e Asha recuava com alguns dentes quebrados e sangrando bastante. Baki também caía no chão com a força dos seus próprios golpes. Ele olhava preocupado e de repente Asha também caía. O garoto comemorava e avançava novamente. Ele disparava uma sequência com força total e pensava: eu não posso parar de acertá-lo. Essa é minha única chance. Nessa hora, galera, a cena cortava para um helicóptero que chegava até a casa que Baki estava ficando. Ela jogava uma escada e um homem descia. Era o dono da casa, o gigante Andou, que após 3 meses finalmente estava de volta. Ele ia para dentro, percebia que 200 quilos de comida que ele tinha estocado haviam acabado. E nessa hora ele compreendia o que Baki tinha feito. Ele queria copiar o seu pai. Ele se lembrava de 6 anos atrás, um dia que ele dormia tranquilo até que um homem chegou na sua casa. Ele acendeu o fogo para ver quem era e era Yujiro Hama, com a cabeça de um macaco de Hida na mão. Ele jogava a cabeça para Andou e pedia para ele cozinhar para ele. Andou dizia que ele acabava de matar o rei dos macacos. O ogro falava que era apenas um animal qualquer. Inclusive tinha outro como aquele, mas ele fugiu com medo. O ogro olhava com um corte na cabeça e falava: mas eu admito, eu me diverti bastante. Ele era de fato uma besta selvagem. A cena voltava para o presente e Andou pensava: até mesmo Yujiro Hama não saiu ileso quando enfrentou o rei dos macacos há 6 anos atrás. Então como Baki quer enfrentá-lo? A cena ia para Baki atacando a fera sem parar, até que o animal começava a se levantar, tomando aquela sequência de golpes, parava em pé olhando para o garoto, o pegava pelos ombros, impulsionava para trás e jogava ele contra o solo. Baki cuspia sangue na hora, tentava sair de perto de joelhos, porém um golpe chegava em cheio nas suas costas. Ele caía quase desmaiando e o animal o jogava para longe. Baki batia de costas novamente, agora na caverna, mas no mesmo instante Yashazaru encurtava colidindo contra Baki. A parede da caverna era destruída. Ele ia empurrando Baki até bater contra uma árvore e a cena ia para Andou novamente, pegando uma arma de alto calibre e seus projéteis. O gigante pensava: o quão longe você será capaz de ir contra aquela coisa? Eu só torço que você fique seguro até eu chegar. Com explosivos e um calibre 12, Andou estava preparado. Ele saía de sua casa e de repente escutava um grito muito alto. A cena voltava para Yashazaru, que gritava com o corpo de Baki no chão. O garoto tentava se levantar para fugir, porém ele era pego, erguido, levado para trás novamente e jogado contra o solo. Baki batia de cara no chão, tentava se levantar pedindo por socorro, mas a situação, galera, se repetia. Yashazaru pegava ele pela perna, o impulsionava para trás e novamente jogava para longe. Baki saía batendo nas árvores, até que ele colidia numa rocha. A morte estava prestes a chegar até o garoto. Ele tentava se levantar com muita dor, começava a se urinar de medo, e a cena ia mais uma vez para o gigante Andou, avançando a mata com um facão. Até que ele finalmente chegava, ele conseguia enxergar onde a caverna de Yasha estava. No combate, Baki continuava sendo jogado contra o solo, numa brutalidade colossal. Quantas vezes aquilo tinha acontecido? Inúmeras vezes. Baki batia novamente de cabeça contra o solo, era jogado contra as árvores, era pisoteado no rosto contra o chão duro, até que num momento, galera, Yashazaru o pegava pela boca e começava a abri-lo. O maxilar do garoto deslocava,
mas na mesma hora seu cérebro liberava uma alta quantidade de endorfina. Ele passava as unhas no olho do animal, que o soltava, em seguida ele encaixava seu maxilar no lugar, mordia sua unha que tinha sido quase arrancada ao passar no olho da fera e a puxava. Ele sorria e dizia: "Está certo, agora eu voltei pra luta." Ele ia caminhando até Yashazaru, até que de repente ele escutava um disparo. O Sr. Andou chegava feliz em vê-lo ainda vivo e pedia para ele sair da frente, porque ele iria disparar contra a fera. Baki mandava ele não atrapalhar, era para ele ficar apenas olhando. Yashazaru era um inimigo como qualquer outro, um inimigo que ele precisava derrotar se superando. Andou ficava impressionado com aquela coragem e Yashazaru rugia. Baki olhava para ele e falava: "Se acalme, macaco gigante, vai ser eu contra você." Yasha disparava para cima de Baki, o garoto bloqueava e atacava chutando o rosto. Ele jogava uma sequência, girava e chutava a garganta, em seguida o queixo. Yasha batia o braço em Baki, recuando, ele era jogado para trás, porém Baki se reposicionava e sorria. Andou via aquilo e pensava: é sério que uma criança de 13 anos está lutando dessa forma? Ele está pressionando no combate e liberando muita endorfina, galera. Baki dizia: "Meu pai lutou e derrotou um de vocês também. Saiba que você terá o mesmo destino." Ele avançava com os dedos e acertava o animal. Seu alvo era a orelha. Yasha gritava de dor, avançava agarrando Baki, e quando ele iria morder, Baki olhava calmamente e atacava o nariz da fera com os dedos. Ele puxava, Andou percebia que Baki estava acertando as extremidades do cérebro. Ele compreendia que, de fato, o sangue de Yujiro Hama estava naquele garoto. Yasha começava a se desesperar, mas decidia atacar novamente. Baki via aquilo sorrindo, tomava o ataque em cheio no peito, sorria ao ser cortado pelas garras e pensava: não, ainda não está na hora de atacar. De repente ele percebia o movimento, via o animal girando para morder e ele falava preparando um contra-ataque. Muito bem, é agora. Ele golpeava o animal no céu da boca, o pegava pelo pescoço com o outro braço e enfiava Yasha de cabeça no solo. O animal sangrava no chão e Baki comemorava. Ele olhava para o céu e gritava: "Eu sou o homem mais forte da montanha." Seu grito ecoava, até que de repente Yasha começava a se levantar. Baki ficava impressionado com aquela resiliência, porém o animal, galera, saía caminhando. Ele passava por ele e ia embora. A cena ia para momentos depois, na casa de Andou, onde tudo havia acabado, e Baki se mostrava um pouco chateado. Ele dizia: "Senhor Andou, será que é possível viver uma vida calma, na qual eu não precise ficar machucando os outros para ser o mais forte?" Andou respirava fundo, se sentava ao lado do garoto e falava: "Isso eu não sei, Baki, mas um escritor famoso que era apaixonado por caça disse uma vez que não é covardia usar uma arma contra um animal selvagem. Nós humanos somos fracos, precisamos de armas para ficar em pé de igualdade com eles. As pessoas comuns precisam de armas para tirar o abismo de força que existe entre os homens e as feras." Mas quando eu vi sua luta, eu pensei: esse garoto foi capaz de fechar o abismo com um animal assustador, usando apenas sua força física. Baki, você pode ser visto até como um super-humano, um super-homem. Você não precisa se chatear. Você venceu usando suas mãos. Não usou nem mesmo uma simples faca. Eu achava que você iria ficar se gabando após vencer. Ele percebia, galera, que suas palavras não tinham adiantado muita coisa. Baki ainda estava chateado por ter ferido um animal inocente. E ele dizia: "Você quer saber para onde aquele macaco gigante foi?" Baki perguntava se ele sabia disso e Andou dizia que sim. Inclusive, ele tinha algo para entregar para a fera. Assim, galera, um tempo se passava. Eles chegavam no seu destino e Andou falava: "Ele está aqui embaixo desse pico. Se continuar descendo, irá achar uma caverna." Ele dizia para Baki ir sozinho, afinal, ele que tinha vencido a fera. O garoto ia até o local, chegava na caverna e entrava. Lá ele via vários esqueletos dos ancestrais de Yasha. Ele entrava na caverna olhando o ambiente até que ele via a silhueta do animal ao fundo. Baki se aproximava, abria sua mochila e tirava um crânio, e ele falava em seguida: "Esse é o crânio da sua esposa. 6 anos atrás, meu pai tirou ela de você.
O animal se levantava, pegava o crânio e Bach pensava. Ele entendeu de verdade o que eu estou querendo dizer. Esses macacos podem chegar até 150 anos de idade e ainda por cima são inteligentes. Isso é incrível. E acharia até um esqueleto sem cabeça, colocava a parte que faltava e Bach concluía. Eles são mais próximos dos humanos do que imaginamos. Ele se ajoelhava perto do animal e dizia: graças a você eu fiquei muito mais forte. Obrigado. O animal colocava algo no chão e era uma presa. Ele soltava um sorriso para Bach e quando o dia, galera, começava a chegar ao fim finalmente, Bach decidia partir. Ele pensava: eu não me esquecerei do que a gente passou. Eu vou me orgulhar dessa presa que você me deu, e daqui pra frente não perderei pra mais ninguém. E a Chazaro ficava vendo o garoto partir e nos era mostrado 3 filhotes dele aparecendo à sua volta. E assim, galera, Bach conquistou um amigo através da sua força. Diferente de seu pai, ele mostrou que seguiria um caminho diferente para alcançar o pico do mundo. Mais um vídeo vai chegando ao fim, galera. Eu conto com seu like, com a sua inscrição. Caso queiram vídeos exclusivos, cogite virar membros clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E siga no Instagram, @JetterZ, para acompanhar o projeto de Akihama. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.